Olá, meus prezados alunos, tudo bem com vocês? Professor João Henrique, para a parte final, do nosso curso preparatório, nós vamos fazer uma revisão, uma pequena revisão dos assuntos que a gente considera mais importante para a prova de vocês, legal? Então vão ser 20 questões, eu espero que seja bem proveitosas, Vocês vão ter aí, no caso, 2 dias, para trabalhar essas questões. Então vamos começar aqui as nossas 20 questões separadas, com muito carinho para vocês, tá bom? Ok? Então vamos lá na primeira questão, que vocês já viram aí no Instagram, que diz o seguinte: qual das seguintes alternativas está correta sobre uma instituição financeira monetária, pessoal? Monetária, Então aqui, voltando para mim, só uma revisão, tá? Monetária ou bancária, Tanto faz eu dizer instituições financeiras monetárias ou bancárias, são aquelas instituições financeiras que possuem o depósito à vista, Que possuem aquele produto da conta corrente de livre movimentação, É através dessas contas, que as instituições financeiras, ela expande mais o crédito, Elas multiplicam o valor da moeda que nós explicamos nas nossas aulas. Então, a alternativa que nós vamos procurar é uma alternativa que tem uma instituição financeira que trabalhe com depósito à vista ou conta corrente, que é a mesma coisa, tá certo? Então aqui, vamos olhar aqui as alternativas, tá? As alternativas separadas. São as instituições financeiras monetárias têm como objetivo principal promover a estabilidade do mercado de ações. Não, pessoal? Mercado de ações, é da Comissão de Valores Mobiliários, não tem nada a ver com instituição financeira, É do mercado de capitais, tá? Então, não tem nada a ver a letra A, ela é falsa. As instituições financeiras monetárias incluem bancos comerciais, legal, porque todo banco comercial tem conta corrente, e cooperativas de crédito, correto também, porque as cooperativas de crédito, elas destinam, o depósito à vista para os seus cooperados, os seus associados. Então, o gabarito vai estar aqui na letra B. As instituições financeiras monetárias têm autoridade para regular o mercado de seguros e previdência privada. A gente sabe, pessoal, que quem regula, quem faz as diretrizes, as normas, é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, aqui também está errado, Isso aqui não procede. As instituições financeiras monetárias são responsáveis pela emissão de títulos públicos. Pessoal, quem emite títulos públicos, é a Secretaria do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional, STN, é que lança, os títulos públicos federais que são negociados entre o Banco Central e as instituições financeiras, tá? As instituições financeiras monetárias não possuem um produto à vista. Possuem, pessoal? O erro aqui está nesse não, tá? E é para não ter o não. Sendo assim, o gabarito dessa questão é letra B de bola. Legal? Questão fácil, para a gente recapitular. Bom, vamos para mais uma questão aqui. O Conselho Monetário Nacional é formado por... Então, aqui tem as alternativas, Antes de eu ler as alternativas, eu gostaria de fazer uma recapitulação, do Sistema Financeiro Nacional com vocês, tá? Então, olha, só para lembrar que o sistema financeiro, ele é formado por órgãos normativos, os órgãos de fiscalização e supervisão e os órgãos operadores, operativos, Nos normativos são os conselhos, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bom, os fiscalizadores supervisores vinculados ao Conselho Monetário Nacional, nós temos o Banco Central, que trabalha com o mercado de crédito, o mercado monetário e o mercado cambial, e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que trabalha com o mercado de ações, que é o mercado de capitais. Abaixo do Banco Central, existe aqui os bancos, as corretoras e distribuidoras, por exemplo, de câmbio, as cooperativas de crédito. Abaixo da CVM, que é só o mercado de títulos e valores mobiliários, nós temos a nossa B3, a nossa Bolsa de Valores, as empresas abertas, ou seja, de sociedades anônimas de capital aberto, os sócios controladores estão sobre a fiscalização da CVM,
e as operações que são reguladas no mercado de capitais, né? Ok? Já a SUSEP, né, é o órgão de fiscalização do mercado de seguros, de resseguros, de capitalização e as empresas de previdências, né, abertas, tá? Então, todas essas aqui são as empresas que trabalham com seguro, capitalização, e quem vai fiscalizar elas né, será a SUSEP. Bom, o Conselho Nacional de Previdência Complementar de Capital Fechado, ele tem como órgão de fiscalização a Previc, né? Então, olha aqui, ó, Previdência Fechada, que são os famosos fundos de pensões, tá? Apenas uma recapitulação. E nessa recapitulação, pessoal, não podemos esquecer, não podemos ir para uma prova, né, de Sistema Financeiro Nacional e não lembrar, né, da Lei Complementar 179, a lei que tornou o Banco Central autônomo, desvinculado, né, a qualquer ministério, tá? Então, lembrando que essas competências, atribuições, né, que fala de adaptar os meios de pagamentos, que é moeda, regular o valor interno da moeda, o valor externo da moeda, tá? Isso tudo que fala em moeda foi revogado, ó. Autorizar a emissão do papel moeda não é mais competência do Conselho Monetário Nacional. Olha aqui, ó, determinar a taxa do recolhimento compulsório, né? O recolhimento para enxugar, né, a liquidez do sistema. Tudo isso ficou com o Banco Central, revogado pela Lei Complementar 179. Então, eu trouxe aqui para a gente, né, recapitular e lembrar. E lembrar que essas competências aqui não foram alteradas, olha. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras é do Conselho Monetário Nacional. Fixar diretrizes e normas de política cambial continua com o Conselho Monetário Nacional. Regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições que operam no país. Agora, em exercício, né, que eu passei para os alunos, alguém fez confusão, pessoal. Aqui, olha, essa competência está falando aqui, ó, regular a Constituição, vírgula, regular o funcionamento e regular a fiscalização. Porque quem fiscaliza é o Banco Central, mas quem faz a regulamentação dessa fiscalização é o chefe, Conselho Monetário Nacional. Legal? Não esquecer isso aqui, que isso aqui não foi revogado e continua sendo uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Legal? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Deixa eu ver se eu estou realmente trabalhando corretamente com vocês, tá bom? Eu voltei para cá, então não esquece. Lei Complementar 179, ó, tem que estar aqui na cabeça. Legal? Não pode ir para a prova sem, né, ver isso aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos agora para a questão. Então, vamos lá. O Conselho Monetário Nacional é formado por quem? Qual é os componentes do Conselho Monetário Nacional? O presidente do Banco Central do Brasil está correto. E o ministro da Fazenda está correto, que é o presidente, perfeito. E o ministro das Minas e Energia. Não, ministro das Minas e Energia, né, não participa da composição do Conselho Monetário Nacional. Ministro da Fazenda, ok, que é o vice-presidente do Conselho. Aqui já está errado, porque o ministro da Fazenda ele não é vice-presidente, ele é o presidente. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento está correto. Presidente do Banco Central está correto. A questão está sendo, né, dada como errada porque diz que o ministro da Fazenda é o vice-presidente do Conselho. Não é, ele é o presidente, tá? Ministro da Fazenda, ok. Presidente do Banco Central do Brasil, ok. Secretário Especial da Fazenda, não, tá? Tá fora. Ministro da Fazenda, ok. Como vice-presidente do Conselho, não, errado. Presidente do Banco Central, ok. Secretário do Tesouro Nacional também não tem nada a ver. E a letra E, que deve ser o gabarito, olha aqui, ó, ministro da Fazenda, legal, que é o presidente do Conselho, o ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, legal, perfeito, e o presidente do Banco Central. Então, a alternativa da questão 2, pessoal, o gabarito é letra E. Letra E, ok? Vamos para mais uma. Qual das seguintes afirmações é verdadeiras sobre as agências de fomento, né? Colocando aqui vai que cai uma questão de agências de fomento, não é muito comum cair, mas pode ser que caia. Agências de fomento são exclusivamente financiadas pelo governo federal. Não, não é? Não é exclusivamente do governo federal,
Porque agências de fomento, elas são criadas por estados, né? Então também tem recursos estaduais e não só recursos federais. As agências de fomento devem ser constituídas sob a forma anônima de capital aberto. Não, não é de capital aberto, é de capital fechado. Errado também. A supervisão de suas atividades é feita pelo Conselho Monetário Nacional. Não, Conselho Monetário Nacional não. Conselho Monetário é chefe, órgão normativo, não vai supervisionar. Aqui seria o Bacen, o Banco Central. Agências de fomento são organizadas sem fins lucrativos, voltadas para o desenvolvimento econômico e social. Aqui está muito boa. A 3 está muito boa. Cada estado e o Distrito Federal podem constituir 2 agências que ficarão sob o controle do ente federativo onde tem sede. Não são 2, né, pessoal? Não são 2, é apenas uma agência, né, vinculado ao ente federativo. Então está errado. Sendo assim, o gabarito dessa questão é letra D de dado. Questão D de dado. Questão número 4. Qual das seguintes afirmações é falsa sobre os bancos múltiplos, né? Sobre bancos múltiplos. E aí, antes de fazer a questão, vamos fazer uma revisão sobre banco múltiplo. Ó. O banco múltiplo, ele é formado por 2 ou mais carteiras, tá? Que podem ser de bancos públicos ou privados, né? Sociedades anônimas, que obrigatoriamente nas suas carteiras, que tem que ser mais de uma, né? Por exemplo, ó, comercial, investimento, crédito imobiliário, arrendamento mercantil, sociedade de crédito, financiamento e investimento, desenvolvimento, que é muito ligado aos bancos públicos, tudo isso aqui é um conjunto de carteiras. Então, um banco múltiplo tem que ter mais de uma carteira, sendo que, obrigatoriamente, né, cada uma, né, desse conjunto de carteiras tem que ter uma lá, ou comercial ou de investimento, tá? Ok? Uma dica, carteira comercial é a única carteira que pode captar depósito à vista. Única carteira que tem um efeito monetário, né? Multiplicar a moeda. A gente já explicou isso em sala de aula, tá? Então, voltando aqui, né, depois da lembrança, né, vamos ver agora qual é a questão falsa. Ele quer a falsa sobre bancos múltiplos. Bancos múltiplos oferecem uma variedade de serviços financeiros, incluindo contas correntes, poupança, empréstimo e investimento. Aqui, tudo legal. Bancos múltiplos são instituições financeiras que podem operar tanto como bancos comerciais, quanto como bancos de investimento. Perfeito, tudo jóia. Bancos múltiplos são restritos a operar apenas em uma única área geográfica. Aqui não existe isso, né? Porque nós temos bancos múltiplos, né? Como o Banco do Brasil, como o Bradesco, como o Itaú, que trabalham em todas as áreas geográficas do nosso país. Não é exclusivo em uma única, né? Então aqui deve ser o gabarito da questão, porque ele quer a falsa. Bancos múltiplos são regulados por órgãos governamentais para garantir segurança e a solidez do sistema financeiro. Claro, são regulados, supervisionados pelo Banco Central. Bancos com uma carteira de financiamento imobiliário, com carteira de investimento e com carteira de arrendamento mercantil são considerados bancos múltiplos. Sim, vai ser considerado porque ele disse aqui, ó, que tem carteira de investimento. Então está correto, ele quer o gabarito da falsa, então a quarta questão, o gabarito é letra C. Letra C de casa. Vamos para mais uma, trazendo aqui novamente a Lei Complementar 179, para a gente não esquecer. Qual das seguintes afirmações sobre a Lei Complementar 179, né, que trata da autonomia do Banco Central, é falsa? Vamos lá. A Lei Complementar 179 foi promulgada em 2021, correto? Confere autonomia operacional, administrativa e financeira ao Banco Central, certíssimo. A Lei Complementar 179 estabelece mandatos fixos para o presidente e os diretores do Banco Central. Exatamente o que diz lá, né? São 4 anos, tá? A Lei Complementar 179 prevê que o Banco Central do Brasil será responsável por definir e implementar políticas monetárias, cambiais e creditícias. Faz parte, né, das atribuições do Banco Central. A Lei Complementar 179 não aborda a independência do Banco Central do Brasil
em relação ao poder executivo. Não aborda exatamente essa independência, essa autonomia. Como ele quer a falsa, deve ser o gabarito. A Lei Complementar 179 diz que o Banco Central tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Isso está no artigo 1º da Lei Complementar 179. Então, o gabarito dessa questão é letra D de dado. Tá? D de dado. Vamos para mais uma. Qual das seguintes afirmações evidencia corretamente a diferença entre vinculação e subordinação da Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, ao Ministério da Fazenda? Pessoal, esse assunto aqui, né, eu trouxe para a gente não esquecer, tá? É a diferença entre subordinação e vinculação, tá? Então a gente agora vai entender, está lá no meu material das aulas, né, que a gente postou para vocês. Vamos entender agora a diferença. A CVM é vinculada ao Ministério da Fazenda ou a CVM é subordinada ao Ministério da Fazenda? É isso que eu trouxe, né, para a gente verificar e a gente entender, tá? Então vamos lá, ó. O que eu trouxe aqui, ó? Subordinação versus vinculação. Quando a gente fala em subordinação, ó, enquanto a subordinação decorre de um poder hierárquico superior e admite todos os meios de controle do superior sobre o inferior. Então, quando eu digo que um órgão é subordinado, existe um chefe, existe poder hierárquico lá para cima. A vinculação, por outro lado, resulta do poder de supervisão de uma entidade sobre a outra. Supervisão essa que é exercida nos estreitos limites legais, sem suprimir a autonomia conferida ao ente supervisionado. Então tá aqui, ó, a CVM, ela está vinculada ao Ministério da Fazenda, ou seja, ela não é subordinada hierarquicamente. Ela vai seguir as políticas, as diretrizes do Ministério da Fazenda, mas não com subordinação, apenas com vinculação. Então vamos lá. A CVM é vinculada ao Ministério da Fazenda. Perfeito. O que significa que está sujeita às diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério. Diretrizes, políticas. Mas mantém autonomia operacional em suas atividades diárias. Correto. Corretamente. Aqui ele está falando na primeira parte, né, da questão da vinculação e na segunda parte, né, que ela mantém autonomia, ou seja, ela não é subordinada. Então a letra A é correta. A CVM é subordinada ao Ministério da Fazenda. Vamos logo aqui, né, já arriscar que ela não é subordinada. Tanto a vinculação quanto a subordinação da CVM ao Ministério da Fazenda significa que a CVM não tem independência em suas operações e é totalmente controlada pelo Ministério no caso da Fazenda. Errado. A vinculação da CVM ao Ministério da Fazenda implica que a CVM está apenas parcialmente sujeita às políticas e orientações do Ministério. Não, não é parcialmente, ela vai seguir as políticas, né, e as orientações totalmente, não é parcialmente, tá? Enquanto a subordinação indicaria total conformidade. Não seria total conformidade, seria subordinação, seria vinculada a poder hierárquico. Então, pessoal, o gabarito dessa questão é letra A. É letra A. Questão 6, letra A. Vamos para mais uma. Qual das seguintes afirmações sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é falsa? É falsa, tá? Então, olhando aqui um pouquinho para vocês, a gente trouxe essa questão para lembrar que o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão, né? É um órgão de staff. Ele não tem vinculação hierárquica entre os órgãos e ele está lá para julgar, em segunda e última instância administrativa, né, as ações que, porventura, um supervisor, um regulador, né, como o Banco Central, como a CVM, no âmbito de fiscalizar, puniu, multou um dos órgãos. E aí os órgãos têm essa opção, né, de fazer um recurso para esse conselho para ver se elimina essa multa ou baixa o valor dessa multa, tá?
Então, as decisões desse colegiado, que é um conselho, né, ele é de autonomia administrativa, não tem nada de poder judiciário. Então, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Fazenda do Brasil. Perfeito. Ele quer a falsa, gente. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é responsável por julgar em segunda instância administrativa as decisões aplicadas pelo Banco Central, tá? E pela Comissão de Valores Mobiliários e nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF, SUSEP e demais autoridades competentes. Tranquilo, isso é verdade, ela vai julgar em segunda instância administrativa, não é judicial. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é composto por representantes de diversos órgãos e entidades relacionadas ao sistema financeiro, é verdade, então tem várias classes lá sendo representadas desse órgão. O Conselho Regional, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, na forma regulamentar, o Conselho tem 8 conselheiros, é verdade, e igual o número de suplentes, exatamente. Para cada um titular tem um suplente, tá? São 8 conselheiros titulares, perfeito. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional tem a função de elaborar normas e regulamentos para o funcionamento do sistema financeiro. De forma nenhuma. Esse conselho aqui, ele não é um conselho normativo, ele é um conselho julgador, né? Em segunda instância administrativa, tá? Então aqui eu botei letra D, mas aqui é letra E, tá? Aqui é um Ezinho, tá, gente? Então o gabarito é letra E. Gabarito letra E, ok? Gabarito letra E. Vamos para mais uma. Qual das seguintes atribuições não é do Banco Central do Brasil? Vamos lá. Regular a quantidade de dinheiro em circulação na economia é uma atribuição do Banco Central. É ele que coloca dinheiro, é ele que retira dinheiro em circulação. Ele cuida do meio circulante. Emitir normas para o funcionamento do mercado de câmbio. Ele pode, né? A gente sabe que as políticas e diretrizes são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, mas que dá respaldo para a emissão de normas pelo Banco Central para o mercado de câmbio, ok? Tranquilo. Fiscalizar e regulamentar as instituições financeiras, beleza, Banco Central. Proteger os interesses dos investidores no mercado de valores mobiliários. Não, né, pessoal? Mercado de valores mobiliários, quem visa proteger os investidores nessa área é a CVM e não o Banco Central. Então, o gabarito vai ser letra D. Definir e implementar a política monetária do país. Verdade. É ele que faz isso. É o Banco Central. Então, o gabarito da questão 8, né, tá, é letra D de dado. Né? A gente já resolveu aqui. Trouxe esse slide aqui só para vocês lembrarem, né, que a CVM fiscaliza as sociedades anônimas abertas com o objetivo, né, de proteger os acionistas. O Banco Central fiscaliza os bancos, né, com o objetivo de proteger os clientes. E a questão a gente já resolveu, né? A questão 8, né, é letra D de dado, porque mercado de valores mobiliários é com a CVM, tá? Gabarito letra D. Questão 9. Quais dos produtos financeiros abaixo não possuem o fundo garantidor de crédito? Aqui mais uma questão para recapitular, não é? Que dos produtos que a gente mais conhece, aqueles que não possuem o fundo garantidor de crédito, né, são os fundos de investimentos, tá? Então, como ele quer aqui, quem não possui, né, o fundo garantidor de crédito, aquela garantia até R$250 mil, né, é para fundos de investimento. Por quê? A letra de crédito imobiliário LCA, a LCA, letra de crédito do agronegócio, né? O Tesouro Direto, né, pessoal? Eu não gostei disso aqui, tá? Eu estou olhando agora em detalhe. O Tesouro Direto, essa questão aqui, ela poderia ser anulada, tá? Essa questão aqui poderia ser anulada, eu não me atentei, tá? Aqui eu poderia ter botado aqui, por exemplo, né, que não possui, eu poderia ter botado aqui um produto que possui, por exemplo, aqui, ó, botar aqui a caderneta de poupança, tá? Por que eu não quero deixar o Tesouro Direto, pessoal? Porque o Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto são títulos públicos federais e eles não têm risco, tá? Então, na hora da elaboração dessa questão, caderneta de poupança, tá?
ou melhor aqui, vamos trocar aqui por poupança, tá? Em vez de títulos públicos federais, tá? Eu, na pressa de preparar as questões para vocês, deixei Tesouro Direto. Vamos deixar aqui, em vez de Tesouro Direto, vamos botar poupança, fica melhor. Porque Tesouro Direto é títulos emitidos pelo governo federal. Então, eles não precisam de fundo garantidor de crédito. Então, assim, ó, vou melhorar essa questão riscando Tesouro Direto, tá? E vou colocar aqui a poupança, tá? A famosa caderneta de poupança. Deixa eu pegar aqui a borrachinha, tá? Não vamos perder aqui a filmagem por causa disso, tá? Então, troca aqui títulos do Tesouro Direto, que não tem fundo garantidor de crédito, por poupança, famosa caderneta de poupança, tá? Então, fica melhor assim a questão elaborada pelo João Henrique aqui, com esse errozinho de ter deixado títulos do Tesouro Nacional, tá? Eu fui adaptar e esqueci de riscar que não é Tesouro Direto. Então, sendo assim, para ficar tudo bonitinho, né? A 9 é letra A, gabarito letra A, não possui fundo garantidor de crédito. Questão 10. Lembra daquelas instituições financeiras oficiais federais? Eu trouxe uma para a gente não esquecer, né? Deixa eu olhar aqui para vocês, tá? Lembram? Vocês lembram das instituições financeiras, né? Oficiais, públicas, estão lembrados? Aí falamos de quem? Dos agentes especiais, que é o Banco do Brasil, que é a Caixa Econômica Federal, que é o BNDES, tá? E falamos, né, do FINAME, da FINEP, legal? Esses órgãos, né, eles são instituições oficiais. O BASA, né, lá na região norte, o BNB na região nordeste, tudo isso aí são órgãos, né, que a gente considera órgãos oficiais, né, de políticas públicas governamentais do governo federal, tá? E aí a gente deu lá nas aulas que sempre tem umas palavrinhas-chave. Então aqui, ó, uma característica correta sobre a instituição financeira oficial federal chamada FINEP. A FINEP, se vocês estão lembrados da palavra-chave, são projetos, né, estudos, projetos, financiamentos, né, de desenvolvimento. Então a letra A fala, é uma agência de classificação de risco. Não tem nada a ver FINEP com agência de classificação. FINEP foi criada para regulamentar o mercado financeiro. Também não tem nada a ver. FINEP atua exclusivamente no setor de habitação. Não tem essa exclusividade, né? FINEP é responsável pelo financiamento, olha aqui, ó, projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. São as palavras-chave, tá vendo? Ó? Em empresas públicas e instituições financeiras. Gabarito, letra D de dado. FINEP é responsável pela administração de fundos de previdência privada do governo federal. Não tem nada a ver, né, pessoal? Nada a ver. Então, o gabarito aqui é letra D de dado. Vamos para mais uma. Trouxe aqui uma questão de mandato e procuração, fazendo uma revisão. O mandato é uma relação legal em que uma pessoa chamada de mandante concede poderes a outra pessoa chamada de mandatário para agir em seu nome e representá-lo em determinados assuntos. Legal. O mandato é geralmente utilizado em situações mais abrangentes, em que o mandante deseja que o mandatário atue em seu nome de forma ampla, tomando decisões e realizando ações em seu interesse, né? Aqui, ó, mais abrangente, mais ampla, é realmente o que diz o mandato. A procuração é geralmente utilizada em situações mais pontuais, específicas, em que o outorgante precisa designar alguém para agir em seu nome em uma situação específica. Correto também. Olha, já está correto, né? 1, 2 e 3. Aqui já dá para eliminar a letra B, que não está com 1. Já dá para eliminar a letra E, que também não está com 1. Tá? Então agora será a será a C, né? E aqui está fora a D também, porque a 2 está correta e não está. Vamos lá para ver agora. Tanto o mandato quanto a procuração podem ser revogados pelo concedente a qualquer momento. Isso é verdade. Desde que não haja um contrato específico ou uma disposição legal que estabeleça prazo ou condições para sua validade. Perfeito, pessoal. Tirando isso aqui exatamente da lei, né? Para a gente não esquecer, gabarito dessa questão, letra C. Mais uma questão sobre os fundamentos do crédito. Assinale a alternativa verdadeira. Vamos ver. O crédito é uma transação na qual uma pessoa empresta dinheiro a outra pessoa sem a expectativa de receber o valor de volta. Sem?
Quem é que vai emprestar dinheiro sem ter a expectativa de querer receber? Falso, ele quer a verdadeira. Os fundamentos do crédito incluem a confiança na capacidade do devedor de pagar o empréstimo de volta, além da análise de risco de crédito. Aqui eu não estou vendo nada de errado, tá? A letra B me parece estar muito boa. O crédito é sempre concedido com base em garantias tangíveis, como imóveis ou veículos. Sempre concedido em garantias tangíveis, ou seja, em garantias reais? Claro que não. Existem as garantias pessoais também. Os fundamentos do crédito não levam em consideração a pontualidade do pagador? Claro que levam. Errado. O crédito é concedido sem a necessidade de avaliação da capacidade financeira do devedor. Quem é que vai emprestar dinheiro sem ver a avaliação da capacidade do devedor? Claro que não existe isso, né? Então, realmente, o gabarito aqui está na letra B de bola. B de bola. Vamos para mais uma. 13. Sobre os seios do crédito, não podemos afirmar, ele quer a falsa. Os seios do crédito são critérios utilizados pelos credores, tá? Para avaliar a capacidade de pagamento dos tomadores de empréstimo. Tudo bem. Um dos seios do crédito é o caráter, verdade, que avalia a integridade e a confiabilidade do devedor em relação ao cumprimento de suas obrigações financeiras. Ótimo. O outro C do crédito é o colateral, que se refere aos bens ou ativos que podem ser oferecidos como garantia para o empréstimo. Colateral, sempre lembrar, está vinculado a garantias, tá? Um dos Cs do crédito é o capital, que representa a quantidade de dinheiro que o devedor possui disponível para pagar o empréstimo. Até aqui tudo bem. Os Cs do crédito são a metodologia ultrapassada e não são mais utilizadas pelos credores na análise de crédito. Claro que isso aqui está errado. Não é uma metodologia ultrapassada. Ela é utilizada ainda hoje sim, tá? Então, o gabarito aqui, se ele quer a falsa, o que a gente não pode afirmar, o gabarito é a letra E. Vamos para mais uma questão. Sobre os riscos, riscos não, né, pessoal? Aqui é sobre os riscos, tá? Aqui é riscos. Sobre os riscos das atividades bancárias, tá? Sobre os riscos das atividades bancárias, podemos afirmar exceto, tá? Então, ele quer os riscos da atividade, errado. O risco de reputação, conhecido também como risco de imagem, não é relevante para as instituições bancárias, pois sua reputação estará sempre protegida pela regulamentação governamental. Claro que não, pessoal. Já está aqui o gabarito da questão, que ele quer o exceto, ele quer o errado, tá? Vamos ver os demais. O risco de mercado é a exposição do banco a perdas financeiras devido a flutuações, oscilações nos preços de ativos financeiros, taxas, juros e taxa de câmbio. Perfeito, conceito correto de risco de mercado. O risco operacional é o potencial de perdas decorrentes de falhas em processos internos, pessoas, sistemas ou eventos externos, tranquilamente. O risco de liquidez é a incapacidade de um banco em cumprir suas obrigações financeiras de curto prazo, devido à falta de recursos disponíveis, também correto. E o risco de crédito é a possibilidade de perda financeira resultante da inadimplência do tomador do empréstimo ou do devedor dos títulos de crédito. Corretamente, gabarito letra A, é a falsa. Vamos para mais uma. Sobre o crédito consignado, podemos afirmar exceto. O crédito consignado é um tipo de empréstimo no qual as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício do tomador de empréstimo. Correto. O crédito consignado geralmente oferece taxas de juros mais baixas em comparação com outros tipos de empréstimos pessoais. Isso é verdade, porque, né, já que é descontado da folha, né, de salário do servidor, os bancos têm menos riscos e aí eles cobram uma taxa mais baixa, né, uma taxa mais baixa. No crédito consignado, o valor do empréstimo é limitado a uma porcentagem do salário do benefício do tomador, a fim de garantir a capacidade de pagamento. Perfeito. Normalmente hoje é não ultrapassar 35%, né, da sua renda. O crédito consignado possui menos riscos de inadimplência do que os demais, a gente já tinha falado. Ok, o crédito consignado não é uma boa saída para o cliente trocar suas dívidas com taxas mais elevadas, como a do cheque especial e cartão de crédito. Claro que é uma boa saída, tá? E aqui tá não.
Essa aqui é a falsa. O gabarito da questão 15 é letra E. Letra E. Mais uma sobre o crédito rural, não é? Não podemos afirmar. Aqui eu trouxe essa questão do crédito rural, chamando bem a atenção, que pode ser uma questão de prova, né, pessoal? Sobre as 4 modalidades de crédito rural. A questão do custeio, que é para as despesas, né, pré-produção, né? Então, o custeio pode ser agrícola, né, para a lavoura, lá para a produção, para o gado, né, para animais. O tomador do crédito pode utilizar o crédito para aquisição antecipada de insumos. Então, são as despesas normais. Comercialização, já são aqui, ó, as despesas que o agricultor vai ter pós-produção. Então, ele vai incluir transporte, armazenamento. Então, ele pode solicitar ao banco, né, uma modalidade de comercialização para a sua produção. Investimento, aquisição de bens ou serviços, né, como máquinas, tecnologia, cercar a propriedade rural, né, comprar um poço artesiano, adquirir um poço artesiano, tudo isso é investimento. E industrialização, tá? De produtos agropecuários realizados por produtor na sua propriedade rural ou cooperativas, né? A palavra-chave aqui é beneficiamentos, né? Uma pessoa que produz soja e quer dinheiro para sua fábrica de óleo de soja, então vai beneficiar o óleo de soja, né? Então, ações de limpeza, de secagem, pasteurização, no caso de leite, né? Refrigeração também muito utilizada, né? Em leite, né? Aquisição de embalagens, manutenção e conservação de equipamentos. Então, lembrar sempre, né, dessas 3 modalidades que deve ser uma questão certa de prova, né? Custeio, comercialização, investimento e a industrialização. Legal? Então, vamos lá, feito essa revisão, vamos para a questão. O crédito rural pode ser oferecido através de modalidades como custeio, investimento e comercialização, visando atender diferentes necessidades dos produtores, tá? Aqui ele não está dizendo que só existem essas 3 modalidades. Ele está dizendo, né, que existem essas 3 e está verdade. E ele quer a errada. Vamos lá. Na modalidade de custeio, os recursos são destinados para cobrir os custos operacionais da produção agrícola, como compra de insumos e pagamentos de mão de obra. Perfeito. Na modalidade de investimento, os recursos são direcionados para a aquisição de bens de capital, como maquinária e equipamentos, ou para realizar melhorias na infraestrutura da propriedade rural. Tranquilo. Na modalidade de comercialização, os recursos são utilizados para financiar a comercialização da safra, incluindo armazenamento, transporte e comercialização de produtos agrícolas. Perfeito. O crédito rural não está sujeito a nenhum tipo de regulamentação ou controle governamental, sendo totalmente livre e sem restrições para os produtores rurais. Claro que esse crédito é bem regulamentado, né? Ele é um crédito mais barato, daí tem que ter uma regulação específica, destinado, né, para os produtores rurais e suas cooperativas. Então, tem regulamentação, sim. Aqui está dizendo que não tem. O gabarito dessa questão é letra E. O Programa Nacional da Agricultura Familiar, o que é que a gente pode afirmar? O PRONAF destina-se exclusivamente a grandes produtores, O PRONAF é para aquelas pessoas, né, mais necessitadas, né, que estão lá na área rural ou próxima da área rural. O PRONAF oferece condições especiais de financiamento para a agricultura familiar. Legal. Incluindo taxa de juros abaixo do mercado e prazos de pagamentos flexíveis. Aqui eu achei muito boa, tá? Aqui está muito boa a letra B. O PRONAF é um programa de microcrédito destinado a empreendedores urbanos que buscam iniciar pequenos... Não é microcrédito, né? É um programa que pega até, né, uns créditos mais elevados, não é só microcrédito, tá? Ok? O PRONAF oferece financiamento apenas para atividades agrícolas de grande escala, né? Não é grande escala, né? E inclui, aqui está falando excluindo pequenos agricultores, claro que não, tá? Não é excluindo, tá? Errado. O PRONAF não possui nenhuma restrição em relação ao tipo da atividade agrícola financiada, podendo ser utilizado para qualquer finalidade. Não, existem lá os critérios, né? E o tipo de atividade agrícola que é permitido, tá? Então, realmente, aqui a 20 é a letra B de bola, ok? Então, pessoal, concluindo aqui, né? Não terminei ainda, tá? Mas aqui eu trouxe 20 questões, né, bem conceituadas na minha cabeça, né, que envolve uma boa grande parte do conteúdo programático. Deixei de falar
né, das questões, né, do mercado financeiro, das atualidades, porque eu vou fazer um resumo agora rápido, porque isso eu já venho trabalhando há bastante tempo com vocês, em sala de aula, tá? Em exercícios que eu estava passando no Instagram. Então vamos para a parte final, né? Só uma lembrança, que eu sei que vocês estão afiados, né? Então, 20 a letra B, vamos lá, ó. Importante resumo, essa aqui é aquela parte lá, né, de atualidades do mercado financeiro. Então, ó, não esquecer, né, da distinção entre bancos digitais e bancos digitalizados. Sabemos que os bancos digitais é 100% online, não tem atendimento presencial. Lembrar que os bancos digitalizados, que são os bancos tradicionais, eles têm, né, algumas plataformas lá de aplicativos, né, online, mas ainda tem o atendimento presencial. Isso é uma grande diferença. Open Finance, que é aquele compartilhamento de informações da pessoa, né, que tem os seus dados, que ele consente que esses dados sejam compartilhados com várias instituições financeiras, né, através desse consentimento, para que ele obtenha dessas instituições financeiras que ele compartilhou os dados, né, propostas mais vantajosas, melhores para ele. Fintech, né, que são as finanças dentro da tecnologia, lembrar disso, né, que todo banco digital é uma fintech, mas uma fintech não é um banco digital, porque pode ser que ela não tenha autorização para ser banco. As startups, né, elas trabalham muito em plataformas eletrônicas, né, mas não trabalham só exclusivamente em plataformas eletrônicas, diferentemente da fintech. Lembrar das características das startups, né? Então, empresa jovem, ideia inovadora, né? Ser repetível, ser escalável, ser flexível. Não esquecer disso. A diferença do e-commerce com o marketplace: o e-commerce trabalha apenas numa plataforma da própria loja, o marketplace já é uma plataforma, mas com todos os vendedores e produtores nessa plataforma, muito chamada de shopping virtual, né? O marketplace, né, ele dá essa vantagem. Você não precisa entrar em site de qualquer uma loja. Você entra apenas numa plataforma e está lá todas as lojas para você decidir sua compra. Lembrar dos bancos sombra, lembrar daquelas atividades, né, que estão à margem do sistema tradicional, são operações de riscos, não são regulamentadas pelo Banco Central, e aí vai vários exemplos, as factories, né, as operações de fundos de investimento, de alto risco, tá? Lembrar que no Brasil os riscos são menores devido à CVM, tudo isso a gente viu. O Pix pode ser que caia alguma questão de prova, tá? Funciona 24 horas, nos 7 dias da semana, o crédito, a transferência é instantânea, em questão de 5 segundos, tá? Ele é rápido, ele é versátil, ele é barato. Lembrar que eu posso fazer pelo Pix uma transferência, né, sem uma chave, né, desde que a pessoa me dê sua agência e conta, eu posso fazer. Uma questão que eu joguei para vocês, que pegou muita gente que não sabia. Lembrar que as criptomoedas, né, como o Bitcoin, o Ethereum, o Litecoin, todas aquelas outras, são desregulamentadas, né, utilizam a plataforma, né, de segurança, né, chamada blockchain, né, e que quem consegue, né, desvendar um bloco é chamado de minerador. É um resumo aqui para vocês. E o Drex, né, que vai ser a nossa moeda digital vinculada ao real, né, regulamentada, e por ser regulamentada, o Drex não será uma criptomoeda. Lembrando que o Drex, né, vai trazer aí os contratos, né, inteligentes, vai trazer também a plataforma de investimentos, vai trazer a plataforma de empréstimos, tudo isso trabalhado em sala de aula. Então, pessoal, com esse pequeno resumo aqui, né, de atualidades, eu acredito, né, que vocês estão bem, digamos assim, fundamentados para fazer uma boa prova, né? Eu queria agradecer enormemente a vocês por tudo que vocês, né, nos demandaram, né, durante esse curso. Espero que vocês tenham gostado. Trabalhamos com muito vigor, com muito critério, né, para fazer um grande trabalho para vocês. Eu estou com a consciência tranquila que eu fiz o que pude, né? E aí vai a última mensagem para vocês, pessoal. Boa prova domingo, fé em Deus. Lembre-se, não se preocupem com a concorrência, vocês estão preparados. Vocês estão preparados. Grande abraço, pessoal. Sucesso. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu!